Eu sou Pedro Mendonça e tô aqui com Camilo Esperança. Bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O convidado de hoje do Vantagem Posicional nos proporcionou uma conversa longa e muito bacana, e por isso esse episódio será dividido em 3 partes. Ele é argentino, mas foi no Brasil que se transformou num grande ídolo. Seja bem-vindo, Dario Conca. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Cara, então, Conca, eu vou começar fazendo uma pergunta aí que já tem sido de praxe. A maioria dos convidados receberam essa mesma pergunta e vai muito no sentido de como começou a tua prática no futebol. Se foi no teu bairro, se foi em algum clube específico, quantos anos foi? Minha família somos 4 irmãos, né? Eu sou o caçula. Eu tenho mais 2 irmãos homem e eu jogava muito com eles. Meus irmãos adoram futebol, sempre gostavam. E eles começaram a jogar num clube. E eu com 5 anos, num clube que que joga 6 jogadores. Aí com 5 anos eu queria jogar, porque meus irmãos iam jogar, todo mundo ia. Eu sempre ia lá, ficava chutando bola. Aí meu pai me colocou para jogar com os meninos de 7 anos. Depois eu fui para outro clube que o cara aí conhecia, a gente já tinha mais amizade. E aí começou. Até chegar aos 9 anos fui fazer um teste no River, que eram 300 crianças. Aí eu fiquei no River. Eram de 300 crianças, ficavam só 5. Aí eu fiquei, só que minha família não tinha como me bancar ou ir pro treino todo dia. E então, quando saí de lá, eu falei, tenho que voltar. E meu pai e minha mãe, não pode, porque não temos como bancar. Aí foi quando, depois esperei 3 anos e fui pro Tigre. Porque meu pai era mecânico de uma pessoa que conhecia os caras da diretoria do Tigre, e fiz um teste, aí fiquei no Tigre. Pô, bacana demais, cara. Bacana demais. E você tinha algum ídolo, assim, cara, específico na tua infância que tu pensava? Pô, eu quero jogar igual esse cara aí. Esse cara joga bonito, enfim. Eu tinha, toda Argentina vai te falar a mesma coisa na minha idade, né? O Maradona foi o máximo para todos. Mas eu gostava muito do Fernando Redondo, porque também meu pai falava muito dele. Aí a gente não tinha a oportunidade de ver tanto jogo como tem agora, né? Então, normalmente você criava um ídolo do seu país, né? Hoje as crianças pegam o Messi, o Cristiano, e as crianças no Japão têm de ídolo o Messi e Cristiano Ronaldo. Então, o Redondo foi meu grande, assim, eu queria jogar como ele, canhoto também, mas assim, era o diferenciado para mim. Cara, o Redondo, ele jogava muita bola mesmo. Eu vi o Redondo já mais pro final, né? Final da carreira. Mas eu lembro muito dele, e ele me marcou demais, cara. Era muito elegante, habilidoso. Pô, o fato de ser canhoto também era algo que me chamava a atenção. Gostava muito dele, cara. Não, ele era... O futebol que ele joga hoje, ele jogou lá atrás, né? Exatamente. O futebol do Barcelona, dos grandes times, ele jogava lá atrás, onde o cabeça de área era demarcado, entregar a bola curta. Mas ele jogava elegante, era elegância, que ele tinha personalidade também. E eu lembro que quando ele não foi uma das maiores tristezas que eu senti dele foi quando ele não foi para o Mundial do 98 com passarela, porque ele não quis cortar o cabelo. Depois disso, essa foi triste para mim também, entendeu? Porque era um sonho para mim ver o Redondo jogar realmente. Já tinha uns 15 anos, mais ou menos. Então, para mim, já estava no Tigre, já estava treinando com profissionais também, quase treinando. Então, acho que essa foi uma das tristezas, mas a gente vê que hoje tudo que o volante faz, ele fez lá atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás. E assim, isso mostra muito do caráter dele também, né, cara? Porque, um treinador chegar pra você e te cortar de uma Copa do Mundo, ou né,
ou falar que você tem que cortar o teu cabelo para você poder jogar, cara, não faz sentido nenhum isso, né? E o fato dele não ter aceitado essa condição aí mostra muito da pessoa que ele é também, né? É a forma, né? Ou seja, ele assim, jogava bem, era um referente para a Argentina e eu achei uma parte muito boa dele, essa parte que você falou, entendeu? Do cara defender aquilo que joga bem, tem tudo para jogar na seleção, um mundial. Acredito que poderia ter outro problema, mas o cabelo não era um problema para ele jogar bola. Então acho que algumas vezes se o momento foi duro, né? Foi Argentina, todo mundo falando disso, foi uma história triste, feia também, porque acho que ninguém pode ficar fora do mundial do cabelo, mas ele defendeu a parte dele que era importante também para ele. Aí virou mais ídolo ainda. Exatamente. Isso que faz o cara mais ídolo, né? Verdade. E aí você foi pro Tigre e depois você já foi pro River Plate, né? Como é que foi essa mudança, assim? Porque o River Plate, o Tigre é uma equipe tradicional no futebol argentino, mas o River Plate é uma das maiores do mundo, né? Isso, o Tigre estava em segunda divisão naquele momento. Agora está de novo. Mas está na segunda divisão, aí com 15 anos, eu fui treinando com os profissionais, né? Já treino com profissional, aí aos 16 anos o Tigre, né, o treinador, a diretoria me colocou para jogar porque não estava bem economicamente, o clube sempre sofreu muito. Aí eles sabiam que eles poderiam me vender. Aí quando o jogo profissional, 3 meses depois o River me contrata, que eu não queria ir, porque eu sou torcedor do Boca, né? Eu falei, não vou. Isso aí pouquíssimos sabem, né? Pouquíssimos sabem, mas eu... aí nesse momento eu falei, não vou. Aí com 15 anos, eu como profissional no Tigre, minha família toda era do bairro. Aí eu falei, não vou jogar profissional aqui. Aí os jogadores que já sabiam como era a situação do clube, não pagavam uns 2, 3 meses já. Aí falaram, não, você vai. Aí eu nunca me esqueço que foi todo mundo me convencendo, vai. Aí eu fui pro River com 16 anos. E é engraçado porque na hora que eu chego no River, primeiro treino meu, eu entro no vestiário e tem duas pessoas me esperando, uma para entregar roupa e do lado tem um senhor que foi o mesmo que com 9 anos ele tinha me mandado voltar, que era o Curti. Aí eu cumprimentei ele, mas falei, ele falou, não lembra de mim não, né? Eu falei, não. Aí ele falou, eu mandei te contratar. Eu esperei você jogar profissional para te contratar. É legal, né? Essas coisas, essa história assim das pessoas. E ele me ajudou muito depois. No River, que como você falou, eu saí do Tigre. Você vai pro River, um mundo totalmente diferente. Um mundo que não tem comparação a outros clubes. E você era muito novo, né? Era muito novo, tinha 16 anos. E aí o River, quando eu chego lá, eu pensei, vou pro profissional. A cabeça de qualquer jogador, tô no profissional Tigre, me comprou, vou pro profissional. Aí nada, o River me mandou para treinar com os meninos da minha idade, 16 anos. Aí mesmo que eu queria voltar pro Tigre, e falei, não. Mas acho que era muito novo, cabeça também, né? Mas foi o melhor que aconteceu na minha vida, né? Eu ter ido também treinar com os meninos da minha idade, eu não estava pronto. Não, muita pressão, o River. Aí eu cheguei lá e pensei, vamos fazer diferença, você não consegue fazer diferença, entendeu? Porque o nível era todo mundo igual. E aí você começou a subir nas categorias do River até chegar ao primeiro time, né? Então, Dario, como é que foi essa entrada sua no vestiário do time principal do River, né? Porque eu acho que ainda até na sua época, a entrada de um jogador mais novo no vestiário do time principal
não era uma coisa fácil, não, né? Talvez hoje o mundo tenha mudado muito, né? E já não sei se existem, acredito que não, essas diferenças, né? Todo mundo é tratado mais ou menos da mesma forma, mas eu acho que naquela época é uma coisa imponente, né? E sobretudo também um vestiário como o vestiário do River, né? Me fala como é que foi essa entrada sua aí? Chegou, você jogou seu bolso na primeira cadeira que achou? Ou como é que foi isso? Nada, é o que você falou, hoje mudou muito. Ultimamente vem mudando cada vez mais. Antes você chegava lá e... ou seja, imagina, eu cheguei lá no River, mesmo que eu já treinava contra eles, mas não é a mesma coisa. Aí você sempre olha eles na televisão, em todo lado. Aí quando o Pellegrini chegou no River, tinha alguns jogadores que acabavam de sair, então ele me levou para a pré-temporada. Quando entrei no vestiário, da minha casa, a noite anterior, a viagem, porque eu andava de ônibus, fui de ônibus, as pernas tremiam. Eu pensei assim, agora que eu faço? Eu lembro que no River você tem a porta e você pode entrar, pode sair entrando. Ficar batendo na porta, sabe? Aquela entrada assim, você entra e vê Nesse momento tinha a Estrada, tinha o Chacho Coudet, que está no Inter, né? O treinador, o Lúcio Gonçalves, tinha o D'Alessandro. Então, para mim, era assim uma coisa... Aí eu entrei com o meu bolsinho, né? Minha bolsa, a chuteirinha na mão. Aí eu fiquei lá e ninguém, entendeu? Eles passam, te cumprimentam, mas até que o roupeiro ele chega com a roupa, ele te fala, vem cá, você vai sentar nesse lugar, não pode sair daqui, não sei o quê. Mas é muito bonito, é uma experiência única, mas que foi um sufoco também. Naquele momento, pelo menos, era um sufoco. Ultimamente, os últimos anos no futebol, eu vi os meninos entrando já gritando. E naquele momento tinha o D'Alessandro, que era a estrela do time, era 2 anos maior. E ele não, assim, depois era todo daquela idade. Hoje um menino tinha 18 quando eu fui. Pô, hoje um menino de 18 entra no vestiário, tem 3 companheiros dele da base. E o River, a diferença é essa, que você chega lá, aí você tem poucos jogadores da base. Tem muito jogador da base, mas pouco da sua idade. É muito difícil, né? É muito difícil chegar lá, né? É muito difícil. É muito. Você manter é mais difícil ainda, mas chegar lá, você entrar no ônibus, você é o último que entra. Pelo menos assim. A gente tinha mais outro jogador novo que subiu, que a gente era o último não entrar no ônibus, você é o último a sentar na mesa. Entendeu? Ele senta e você, de acordo com ele senta, aonde sobrar você senta. Mas você não ficava sentado com outro companheiro. Que nem os meninos na base agora sobem, como tem tantos amiguinhos, fica uma mesa de 4, ficam os 4 da base. Lá não era assim, lá você sentava onde sobrava, onde o capitão mandava você sentar. Te mandavam pegar, me falavam assim, ó, vai lá pegar salada. E eu olhava assim e falava, o quê? Pega salada lá. Quando eu treinava também, entendeu? Tinha o Saim, Cláudio Saim, que jogou na seleção também. Era engraçado, eu subi, ele estava bem também. Aí eu tabelava, driblava ele já falava, já van 2, na terceira não joga mais. Entendeu? Tinha o Bobinho, né? O famoso Bobinho no Brasil, ele tocava a bola e eu lembro que eles falavam assim, abre as pernas, eu tinha aqui, você abria as pernas e dava caneta, sabe? Você ia mais uma vez. Então são coisas assim que hoje já não tem, né? Era diferente, entendeu? Nisso. Mas vendo a sua trajetória, né, na retrospectiva, você acha que essa experiência, porque você jogou em time muito importante, né? Teve muita experiência, time grande, né? Como você acha que toda essa experiência que você viveu da base do River até chegar no primeiro time, né? Ter essa dificuldade para
para acessar a esse vestiário e depois ter a oportunidade de compartilhar treino, concentração, né? E essa experiência, como tudo isso preparou você, ou você acha que isso teve alguma influência em preparar você pelas suas futuras experiências? Porque a magnitude, né? A dimensão do River faz que, imagino, né? Eu nunca estive num vestiário assim, mas imagino que tudo seja vivido com muita intensidade, né? Tudo seja vivido de uma forma muito acelerada. Então, como é que tudo isso influenciou você sendo tão novo, né? Influencia muito na parte boa. É uma escola, um aprendizado assim de pensar, porque você tem que conquistar aquilo. Você não é, você chega, você é o menos importante no time. Então você tem que ir aonde você senta, com quem você fala, como você cumprimenta. Eu acho que isso te ajuda a você sentir aquela alegria depois de um tempo, né? De valorizar aquilo, valorizar o futebol, valorizar um treino, porque você pensa que, me tocou jogar depois no Vasco, no Brasil, muito tempo, e você valoriza cada treino, valoriza cada momento, porque não foi fácil. Mesmo que depois de um tempo, eles começam a te deixar você à vontade, mas não é fácil. Então, acho que você aprende num grupo a saber que sempre você tem que estar conquistando no futebol. Acho que é uma escola na qual você pensa, não é? Você chega lá, você pode virar um ídolo em qualquer lugar, mas você vai respeitar. Acho que isso que te ajuda a você pensar o respeito que você tem que ter em todo momento. E eu vinha, né, os jogadores, o Codé, Astrada, D'Alessandro, que eles se esforçavam também. E ele era estrela, super estrela. Então, acho que são grandes exemplos no qual me ajudou muito a entender que o futebol você tem que aproveitar ao máximo cada treino, cada momento, porque não é fácil chegar profissional. Não, é legal você falar isso também, porque mostra como essas referências são importantes também, né, Conca? No sentido de, foi o que você falou, as estrelas do time, eles eram os caras que, de repente, no outro contexto ali, não iriam se esforçar tanto e tudo mais, e isso podia afetar os mais jovens que, de repente, iam querer entrar na mesma dinâmica. E o fato das estrelas fazerem justamente o contrário, se esforçarem pra caramba, fazia com que os mais novos pensassem, cara, não posso fazer menos do que isso, né? Esse aí é o mínimo para eu conseguir estar aqui dentro. E muito essa questão de hierarquia que você falou também, né, cara? Muito bacana. É o jeito, saber que assim, eu ficava treinando, depois quando eu joguei profissional, quando já começava a jogar, eu treinava algumas vezes sempre um pouco a mais. E acho que foi um pouco a escola que eu tive, porque eu lembro que quando acaba o treino, todo mundo senta no chão para alongar. E eles não. Passava o saindo e falava assim para mim, tá fazendo o que sentado? Vai lá chutar bola, vai lá treinar. Então e eu pensava, no primeiro mês, eu pensei, esse cara não odeia, esse cara eu não aguento mais. Mas depois, ele chegava depois para mim, me perguntar se tinha me alimentado bem, se tinha dormido bem, da minha família. Eu acho que é aí que te dá ele queria me ajudar, e ele me ajudou muito. Eu sou grato a ele pelo jeito de me tratar, porque ele me ajudou, e porque ele era um vencedor no treino, ele queria ganhar, ele me escolhia porque ele sabia que ele me controlava. Então ele me fala, imagina, 3 times, ele sempre me escolhia. Eu falava, você vai ter que correr, você vai ter que correr muito. Eu acho que isso te ajuda depois a saber que independente de você pode estar lá em cima, você pode estar, não jogar, ele não jogava em algum momento depois. E ele treinava do mesmo jeito que ele treinava quando ele jogava. Então, acho que isso te ajuda a você pensar que no futebol, se não é você, vai ser o outro. Então, você tem que estar sempre o máximo. Sempre o máximo de descanso, sempre o máximo de atenção, sempre o máximo de respeito. Você pode ver coisa errada, mas não pode ficar
enfrentando aqueles que passaram por tantas coisas importantes, né, na carreira. É encarar realmente o futebol como um trabalho, né? Não como um lazer. É muito, muito legal. E aí depois do River, você vai para a Universidade Católica, no Chile, né? E aí já é um outro país, é uma cultura diferente da Argentina. E como é que foi para você isso aí? Você sentiu muita diferença, se é que tem alguma diferença, né? Entre o futebol argentino e o futebol chileno? Como é que foi? E você é muito novo ainda também, né? Você foi com quantos anos para a Universidade Católica? Eu tinha quando eu fui 21. Acabei de fazer 21. O que acontece? Eu jogo profissional no River com o Pellegrini. Ele vai embora. Aí assume a Estrada. Eu tinha jogado com ele. E eu sabia que ele queria me fazer jogar. Aí ele me leva para a pré-temporada, começo a jogar nos amistosos e não jogo bem. A realidade foi essa. Aí entrou Sambuesa no meu lugar. Eu não jogo bem 2 jogos, joguei relativamente mais ou menos. Aí entra Sambuesa por mim, no meu lugar, um segundo jogo. Ele arrebentou com o jogo. Aí o que acontece? Eu vou para treinar com reserva, né? Eu fico fora do próximo jogo e começo a jogar. Sambuesa foi o que veio pro Flamengo. Isso, que foi pro Flamengo. Sim. Aí a carreira dele fez assim. E era para todo mundo apostar que era eu que tinha que jogar. Mas esse que é o futebol bonito do futebol também tá. O bonito de ter o River, é isso? Tá, o Conca não foi bem? Bem, o outro foi embora. Foi vendido e teve um sucesso muito grande. Entendeu? Fez uma carreira brilhante. Mas aí, depois dessa pré-temporada, eu perco meu pai. Faleceu meu pai. Aí eu já me mandam treinar de novo lá. Na Argentina tem o tipo juniores também, só que a reserva tem um tipo juniores. Aí me mandou treinar a estrada com juniores de novo, porque o Sambuesa quem ficou como profissional. Aí aparece a oportunidade 4 meses depois da Universidade Católica, que o treinador que tinha no juniores tinha trabalhado, e Pellegrini, por ser chileno e ter trabalhado na Universidade Católica, perguntaram para ele. Então ele me indicou. Aí eu chego lá, imagina, Universidade Católica contratando 6 jogadores da seleção chilena, era tudo aquela. E eu era o único desconhecido, na verdade. Aí foi lindo. O primeiro jogo eu entrei, o estádio estava lotado, um estádio pequeno de 20 mil pessoas, estava lotado. Eu entrei faltando 15 minutos e fiz o gol. Ganhamos 2-1 no último minuto. E para mim foi assim, parecia que eu já tinha chegado no lugar que eu precisava naquele momento. Precisava sair da pressão do que era o River, do tamanho do River. Alguma vez você acontece, tem que dar um passo atrás. Eu aceitei que eu não estava pronto para o River. Eu falei, a minha oportunidade vai ser aqui, agora no Chile. Foi uma adaptação fácil para mim. Foi porque o chileno, ele se bem tem uma rivalidade com a Argentina, mas ele foi muito gentil, muito. O futebol chileno não passava por um bom momento, mas mesmo assim me tratavam bem, eu consegui jogar. Então tinha um treinador que me ajudou muito a jogar. Ele falava para mim assim, algum jogo eu ficava nervoso, tinha 21 anos, tinha que assumir, tinha que comandar um time, então ele falava, fica tranquilo, porque mesmo que você jogue mal, você vai jogar no meu time. Eu acho que foi um pouquinho isso que me deu aquele de pensar, tô tranquilo, mesmo que eu jogue mal, vou jogar, mas eu treinava para eu me entregava o máximo, né? E foi verdade. Algum jogo eu não joguei bem e ele não me tirava. Melhor ainda, né? Melhor ainda, que você você precisa algumas vezes sair. Mas ele entendia que o que a gente fala, né? Eu treinava, me entregava o máximo, apertava atenção. Tudo que ele mandava fazer, eu fazia. Você pode fazer bem, pode fazer mal. Mas ele sabia que podia contar comigo. Se ele mandava, você vai marcar tal jogador. Hoje você não pode ficar. Eu ficava lá em cima do jogador. Entendeu? Então, abria mal um pouquinho das coisas,
para ajudar ele também, porque era um treinador que me sabia que se eu não fazia gol 5 jogos, eu ia continuar jogando. Então foi esse um pouco o que eu precisava, o que eu te falei, sair do que era o River, que era muita pressão, muita coisa, para ir para uma universidade católica na qual é muito mais organizado, muito mais tranquilo, o torcedor não te exige tanto. Então acho que eu caí no clube certo. Não, e é legal também essa parte que você fala, né, de você aceitou como uma oportunidade, né? Porque eu vejo que em muitos casos, cara, isso não é o que acontece. Geralmente, o jogador jovem hoje em dia, ele cria uma expectativa muito grande de fazer sucesso na equipe principal dele, né, de um clube grande, como você mesmo falou muito bem, e que eu concordo muito. Hoje em dia você tem muito mais jogadores da base, então tem muita gente da mesma idade ali convivendo, e aquilo às vezes, essa segurança ela pode ser um pouco maléfica, entre aspas, né, porque te coloca num ambiente muito seguro, muito protegido. E você ter entendido isso como realmente uma oportunidade de, não sei nem se a palavra certa é recomeço, mas de tentar algo novo e de tentar se destacar numa equipe nova, cara, muito bacana. E assim, e deu resultado, né? Porque depois disso, você teve muito destaque e foi pro Vasco, né? Foi pro Vasco da Gama. Isso, eu fiquei 2 anos lá, aí o clube é muito organizado, muito bem. É que você falou, era minha oportunidade. Eu pensei, tá, não estou pronto para jogar no Rio, mas estou pronto para jogar na Universidade Católica, que para mim era... E eu pensava assim, eu acredito que se os meninos que jogam na Universidade Católica vão para fora, têm sucesso, por que eu não posso ter também? Não. Então, acho que assim, era um pouquinho... Porque alguns jogadores pensam assim, não, joguei em tal time, jogou no outro. No meu caso, não. Pensei assim, eu passei por River, joguei lá. Só que isso não significa que você vai jogar bem na Universidade Católica. Eu acho que um pouquinho, algumas vezes, o jogador pensa, não, vou para lá para jogar. Você não vai lá para jogar. Você vai lá para brigar por um lugar, que é o que aconteceu comigo. Então, uma das coisas que eu queria, que eu precisava era isso, que eu estava de igual para igual. Porque por aí, possivelmente, muitas pessoas podem falar, tinha qualidade para jogar no River, mas quando me colocaram, não demonstrei isso, né? Por isso, nunca reclamei, nunca me assim, pelo River, né? Eu sou grato porque me deu a oportunidade, só que não joguei bem, só isso. E Dario, uma pergunta. Quando você estava naquela época do River, né? Antes de sair para a Católica, você tinha alguma pessoa próxima a você com quem falava de tudo isso, da sua situação no time? Ou você sozinho foi quem descobriu tudo isso e fez essa reflexão? Porque, cara, na verdade, eu acho chegar a esse ponto de aceitar, né, qual é a situação, uma postura muito madura, né? E talvez não hoje ainda acho que é ainda mais difícil, né, de achar um cara novo, né, com esse grau de madurez, né? Não sei se porque talvez hoje o mundo tem mudado, a gente já falou, né? E a gente está acostumado a que tudo aconteça muito rápido, né? Você quer tal coisa que você viu na TV, você gostou, vai lá na Amazon, pede, no dia seguinte tem em casa, né? E na nossa época, cara, outro dia eu não lembro com quem eu falava, quando eu era menino, né? 6, 7 anos, a TV só começava às 5 horas da tarde e tinha 4 canais. Então, talvez tem algumas pessoas que acham que não, que isso não tem nenhuma influência na forma de visualizar o mundo, né? Mas eu acho que sim.
Na nossa época, a paciência era uma característica que quase todo mundo já trazia, porque o mundo nesse momento fazia que você fosse um cara paciente. Então, você naquela época falava da sua situação com alguém? Tem alguma pessoa acompanhando você naquele processo? Ou, sei lá, alguém da sua família? Ou como é que foi esse processo de descobrir que, cara, eu não estava pronto, não estava preparado? Primeiro eu tive da minha família, né? Eu acho que aonde o que você falou antes, pô, eu nunca tive pressão para jogar bola, nunca, minha família. Então, para mim, assim, chegar na minha família e falar assim, ó, não consigo jogar no River, e eu vou ter que jogar no outro time, Universidade Católica, ou outro time, eu não tinha vergonha. Que eu acho que acontece muitas vezes é que o jogador, ele sabe que não vai jogar naquele clube, mas ele não quer sair e tem um pouquinho de vergonha aquele de ter que chegar o pai vai falar, por quê? A mãe vai falar, o vizinho já não vai cumprimentar do mesmo jeito. Então, para mim, foi uma coisa simples para mim. Era assim, chegar lá e falar, vou lá porque eu... E meu pai, até que eu tive com ele e minha mãe, naquele momento, eles falaram para mim, mas outro menino que jogar na minha posição, o Sambuesa mesmo. Ele falou, nossa, esse menino joga muito bem, né? Então não existia uma competência. Entendeu? Não existia aquele negócio, tem que jogar aqui, você tem que jogar, não tem... Então eu poderia chegar e falar para eles tranquilamente, que a gente fala, entendeu? Hoje não acontece muito isso. Porque tá a imagem, tá um monte de coisa que as pessoas têm que passar. Mas eu tive também a ajuda do Victor, não sei se você lembra, o Victor Hugo Delgado, ele jogou no Huracan, jogou na Grécia. Eu conheci ele no Tigre e ele ficou me ajudando muito. E ele também, quando eu estava no Tigre, ele falou, você tem que jogar no River. Quando eu estava no River e ele viu que eu já não jogava, aí falou, eu acho melhor você ir para outro time para jogar. Entendeu? Sempre de um jeitinho bem tranquilo. Ele falou, não, você vai jogar, você vai ser craque, você vai ser isso. Mas você tem que jogar no outro time. Então, acho que isso também me ajudou. O conselho dele era esse, né? Sempre ele falava, você precisa jogar, não importa onde. Você precisa jogar, é o que você gosta. Mas assim, então, acho que você vai um pouco entendendo algumas coisas. E o River te ajudar muito nisso. Seja de saber que você tem... não vai jogar no River, eles te procuravam clube para você jogar. Então, acho que isso ajuda muito, né? Bacana demais. E esse... Mas desculpa, mas o que você falou agora é verdade, o que você está falando, da paciência também. Porque nesse dia, eu estava falando com meu filho isso também. Tava jogando videogame, né? Aí ele perde e ele fica bravo. Aí eu falando o seguinte, quando eu era criança, eu ia num lugar onde tinha um jogo, você tinha que pagar, jogava 3 jogos, ou jogava um se tinha uma ficha, o outro chegava, ele te dava uma surra no jogo, você ia para casa, acabou, não tem mais jogo. E eles não, hoje você compra um jogo e ele fica jogando 2, 3 horas lá. Entendeu? E essa paciência que você falou, Camilo, eu acho que isso que acho que é muito difícil passar, exatamente, né? Mas eu acho que está precisando. Quando você falou, sabe, era uma coisa que eu não tinha possivelmente pensado antes, mas quando você falou, meio aquele... Uma das coisas que a gente acha que tem que trabalhar nos garotos também, né? É tudo muito, muito rápido hoje, né? Muito imediato. Então, acho que talvez as coisas perdem valor. Perdem valor na hora que você consegue fácil, né? Hoje, quase tudo é muito fácil, né? Muito fácil. Tudo rápido, você quer uma coisa e já pega. Então, isso eu acredito que, no final, acaba gerando pessoas com muitas frustrações, né? Porque você vai crescendo, a vida vai virando cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, né? Não é tão fácil
como quando você é mais novo, né? Então, a vida está cheia de muitas decepções, né? Essa menina que você gosta, cara, talvez ela não vai gostar de você, entendeu? E aí não tem jeito, não pode pedir pela Amazon. É verdade. Isso, entendeu? Então, você tem que aprender a aceitar que as coisas não sempre vão ser como você quer que sejam, ou vão ser da forma que você quer que sejam, mas não vai ser na hora que você quer que sejam. Vai ser no seu tempo. E eu acho que às vezes é difícil entender isso, né? Cara, tá ficando difícil até para nós, para a galera da minha idade, né? Que queremos tudo rápido, né? Eu saio no treino e a coisa não está saindo do jeito que eu quero e caralho, ficou... Entendeu? Mas os jogadores são seres humanos, então eles também precisam de um tempo para aprender, para incorporar essas ideias, esses conceitos que você está tentando passar para eles. Então, eu vejo muito isso na galera mais nova. Eu tenho um filho, né? Ele tem 11 anos. E eu acho que um dos maiores desafios que eu tenho como pai é passar para ele isso, né? A importância do trabalho para conseguir as coisas, né? Que as coisas não são tão fáceis como o mundo atual quer passar para eles, e a importância da paciência, né? Da paciência e de entender que as coisas levam tempo para conseguir. Não, é verdade. Aí eu fico analisando muita coisa, né? As coisas como mudam. Hoje e acontece com muito. Quem tem Instagram, você vê o jogador, não está preocupado se ele jogou 20 minutos. Está preocupado em ver quantos seguidores ele ganhou. Totalmente. Entendeu? Então, acho que algumas vezes eu não falo que eu não fiz, mas todo mundo fez, entendeu? A gente fez. No final da carreira eu também fiz. Mas ele acaba o treino, e quando eu subi na base do Rio, pro profissional, não tinha telefone. Então, para mim, era assim, a conversa, o ônibus depois passa e você vai para casa. Hoje, eles vão lá pro telefone, o WhatsApp ele não tem que pagar, só tem pela internet. Então, acho que alguma vez fica difícil a gente convencer eles uma coisa que está na sociedade já. As relações são dadas de uma maneira muito diferente, né? Do que eram na nossa época, assim. E isso que vocês falaram, cara, enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui pensando. E até a nível pessoal, quando você consegue conquistar uma coisa que foi pela tua luta, pelo teu esforço, cara, isso dá uma sensação de dever cumprido, assim, que eu acho que em poucos momentos você consegue sentir algo igual, né? Então eu percebo que isso, eu concordo plenamente com vocês, eu percebo que a sociedade de hoje em dia é uma sociedade que ela não tem dado tanto valor a isso mais, porque as coisas são muito recicláveis, né? A gente tem tudo muito fácil, tudo a todo momento, qualquer tipo de informação, que você falou agora das relações, então eu quase não converso mais. Se você for parar para pensar, de repente numa mesa de jantar, as pessoas não conversam, porque ficam no Instagram, ficam no WhatsApp, então as relações passam a ser, não diria que descartáveis, mas elas são secundárias, né? E hoje, ainda mais por conta do coronavírus, a gente está sendo o que antes era algo que era opcional, hoje em dia é algo obrigatório, né? A gente é obrigado a ficar distante das pessoas que a gente gosta, né? Mas enfim, voltando a essa questão aí que vocês entraram, que eu achei sensacional, dessa questão de valorizar o esforço, enfim, os méritos e tudo mais. Nesse período da Universidade Católica, eu acredito que para você assim pode ter sido uma coisa que você teve essa sensação, né, de tipo sair do River, entre aspas, em baixa,
cheguei na Universidade Católica, cara, ganhei destaque e fui pro Vasco da Gama no Brasil. E aí, não sei se o Camilo sabe, mas você jogou com o Romário, né? Um pouquinho. Romário, cara, um dos meus maiores ídolos. É isso que te dá o futebol. Futebol é isso. É você sai embaixo, chega lá, 15 dias depois eu tô fazendo o meu primeiro gol da carreira, último minuto. Eu continuo no futebol chileno durante 2 anos, no qual me abriu as portas e joguei Sul-Americana, Libertadores. Pô, senti aquilo Eu nunca tinha sentido isso, de você pegar um voo e você vai lá para jogar um jogo de futebol, que eu pensei, caraca, é o que eu te falo, já contei essa história. Eu sonhava, quando era criança, eu queria só conhecer o túnel, como que era um túnel para mim. Como o jogador ia por baixo do campo. Antes tinha bem... Eu falava, o meu sonho não era nem sequer jogar bola, era conhecer o túnel. Saber onde passavam aqueles jogadores que para mim eram, entendeu? Não eram seres humanos, não eram igual a gente. E de repente você sai de um clube, aí vai para a Universidade Católica, e depois eu passei pelo Rosário Central um pouquinho, aí fui para o Vasco. Quando chegam lá para assinar o contrato, quem está no vestiário que estava indo para o Vasco para fazer o gol 1000 era Romário. Então, como muda a história em 2 anos, passei de sair por baixo, tá com único 2 jogadores que fizeram 1000 gols, entendeu? Buscando o gol 1000. Eu acho que você pensa, isso que é a paixão do futebol, porque não era, que eu te falo, ali não entra dinheiro, não entra nada, ali é paixão. Você vê o cara que 94 ganhou a Copa. 13 anos antes, eu estava me lamentando porque ele tinha ganho a Copa do Mundo com o Brasil, entendeu? Para mim, naquele momento, 94, era impossível conhecer o Romário. Então, depois me toca jogar com ele, estar no vestiário, ver o que era uma super estrela, na verdade. Entendeu? Como o comportamento dele, tudo. Então, acho que essa paixão, isso que o futebol pode te proporcionar. O futebol faz isso, um círculo, né? Você tá lá em cima, tá lá embaixo, mas acho que com trabalho, uma hora tudo pode cair no teu colo. Aí tá do jeito que você quer aproveitar, né? Mas foi o ídolo, né? O ídolo brasileiro, o ídolo argentino, ele, para os argentinos, ele entendeu? Uma super estrela, um ídolo mundial. Então, acho que entrar no vestiário e poder compartilhar um pouquinho com esses jogadores, acho que faz muita diferença. Não, o Romário, assim, para mim, eu lembro, assim, claramente de muitas coisas na minha infância, muitas delas conectadas ao futebol. E, como que eu te falo, o Romário era um dos maiores para mim, assim, sabe? E eu não vi o início dele já no Vasco, depois no Barcelona, então eu peguei a volta dele ali, né, 94, aí ele voltou pro Flamengo. Cara, o Romário pra mim era como um deus da grande área, né, como chamavam ele. E como é que era a relação, assim, ele era um cara tranquilo, porque eu tenho um pouco de curiosidade em relação a isso, assim, ele era um cara tranquilo, de conviver, como você falou, ele era uma estrela, né, cara, já era uma estrela, jogou em clubes... Jogou no PSV, jogou no Barcelona com o Cruyff de treinador, campeão do mundo, melhor jogador do mundo. Enfim, como é que era essa relação aí, cara? E é isso. A gente termina aqui a primeira parte da conversa com Dario Conca e nos vemos no próximo Vantagem Profissional. Grande abraço.